assistindo esse programa Seitonoye, o modo feliz de viver, sempre em harmonia com a natureza. Vocês que estão no nosso salão, também assistindo aqui na sede central, na Seitonoye São Paulo, o nosso muito obrigado. Bem, a pergunta é realmente, será que os tratamentos feitos pela medicina atual têm realmente dominado as doenças? Na verdade, a gente vê que quando a humanidade se vê, talvez assim, dominando uma determinado tipo de doença, surge uma nova, né? Uma outra que parece que apavora mais ainda as pessoas, né? Quem é que há alguns anos atrás, ou 20 anos atrás, 30 anos atrás, ou mesmo 10 anos atrás, tinha ficado tão próximo de uma doença aí chamada, que se chamou a princípio de gripe suína, não é? E depois H1N1, deu um nome chique agora, né? Um nome chique. E de repente isso aí virou uma pandemia, né? Alastrou-se para o mundo inteiro, por causa da globalização, por causa dos transportes agora que estão, enfim, não é? Parece que o ser humano fica sempre à mercê das doenças. Parece que a doença avança e a gente luta, e esta luta, por que será que ocorre? Bom, primeira coisa que a Seitonoye nos ensina, e neste livro A Verdade da Vida, volume 3, está escrito assim: a razão, porque quando se alcança a imagem verdadeira, ou aqui na Seitonoye chamamos de imagem verdadeira, também podemos dizer o quê? Da perfeição, não é? Do conhecimento da realidade, que é a existência verdadeira. Então a razão, porque quando se alcança a imagem verdadeira, se desenvolve uma assombrosa capacidade natural de cura, o que dificulta pode ser alcançada pela arte, o que dificilmente pode ser alcançado pela arte médica, é que se descobre a verdade de que o homem foi originalmente criado por Deus. Ou seja, dentro do ensinamento da Seitonoye, do próprio cristianismo também, de outras denominações religiosas, nós temos que, em primeiro lugar, buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. E o que é real é o que de fato existe. É assim que ensina o ensinamento da Seitonoye. Nós aqui diferenciamos o que existe daquilo que está manifestado. A manifestação é simplesmente uma criação mental do ser humano. Agora, a existência é algo que foi criado originalmente por Deus. E quando Deus cria, vocês vão recordar comigo agora Gênesis capítulo 1, ele sempre cria a partir da própria palavra, e quando cria no Gênesis capítulo 1, ele termina a criação e lá está profetizado, está dito: e viu Deus que isto era bom. E viu Deus que isto era bom. Este é o momento da primeira criação. E nós, seres humanos, não podemos nos afastar da primeira criação, que é justamente essa consciência forte de que eu sou vida de Deus. A Seitonoye nós dizemos assim: existe um mundo da primeira criação, ou nós chamamos também de verdade vertical, na qual tudo é criação de Deus. E chamamos de verdade horizontal quando dizemos que as coisas deste mundo que nós estamos vendo são projeções da minha própria mente. Esta é o conceito básico da Seitonoye. Porém, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O mundo da imagem verdadeira, o mundo da perfeição, o mundo da realidade, para os cristãos, né, o mundo do Gênesis capítulo 1, é um mundo perfeito e maravilhoso. Então, como é que nós podemos falar sobre este mundo, por exemplo? Ele é um mundo do quê? Se você falasse para uma pessoa dizendo assim: é um mundo do bem absoluto, isto. É um mundo do amor absoluto, isto. É um mundo da perfeição. Ou seja, é um mundo tudo de bom. É isso? Tá. E o mundo fenomênico, este mundo aqui? É um mundo horizontal. É um mundo da ilusão. É um mundo imperfeito. É o mundo da doença, vamos dizer assim. Da infelicidade. Da tristeza. Certo ou errado? Errado. Exatamente. Errado. Mas alguém vai falar assim para mim: mas como errado? Não é este mundo que nós estamos falando? Não, veja, é errado porque
A Seitonê vai dizer que este mundo que nós vemos agora, a princípio, que nós chamamos de mundo fenomênico, não é a princípio já um mundo ruim. Ele pode se tornar, pode vir a ser um mundo que manifeste doença, tristezas e etc., se eu permitir que isto aconteça. E o professor Masaru Taniguchi, então, nesse livro tratando especificamente dessa questão da doença, ele vai dizer: toda e qualquer doença e infelicidade, está aqui capítulo 1, são nomes diferentes de ilusão da mente, ou melhor, são coisas em que a ilusão da mente se manifesta na forma. Hoje, eu acho interessante isso, uma coisa bacana que eu assisti esses dias na televisão. Vocês já ouviram falar no Pajé Sapaim? Já ouviram falar no Pajé? Não ouviram falar no Pajé Sapaim? Que pena. Um documentário que eu assisti no canal de televisão, e nesse documentário mostra um pajé que está trabalhando junto com médicos da Escola Paulista de Medicina. Não é nenhuma isso, é uma Escola Paulista de Medicina. Esses médicos da Escola Paulista de Medicina, segundo o documentário, eles conviveram uma época com índios. E foram lá fazer um trabalho de levar, questão de medicamentos, etc., e acompanhar, então, a saúde de umas determinadas aldeias. Só que eles observaram que chegava em determinado momento, assim, às vezes a criança estava com uma determinada doença, e eles não conseguiam curar. E aí, a própria tribo, o próprio pessoal que vive na aldeia, chamava o pajé Sapaim. E o pajé fazia a sua pajelança, fazia a sua oração, ministrava lá, às vezes, uma erva ABC, e de repente, aquilo que os médicos não conseguiram curar com a medicina que eles tinham acesso, que eles têm acesso, que eles conhecem, a pessoa curava. Um belo dia o médico teve uma grande ideia, ele disse assim: bom, que tal se a gente chamasse o pajé Sapaim para cá? Para de repente acompanhar casos, por exemplo, de pessoas que a gente não tem como curar. A medicina dá uma palavra, assim, olha, sei lá, chegamos no nosso limite. E por que não dar acesso a essas pessoas ao pajé Sapaim? E lá vem o pajé Sapaim para cá. Se você digitar aí na internet, você que gosta da internet, lá no Google, lá pajé Sapaim, você vai achar o documentário que eu estou te falando. E aí, você assistiu? Então, não é interessante? Cura de câncer, não foi? Cura de câncer. Que o médico simplesmente chamou e o homem foi lá e fez lá as suas orações, fez a sua pajelança e tal, e orou e a pessoa curou. E aí ele chega para o médico, e o entrevistador pergunta para o médico, o que ele acha disso. Ele diz: olha, o fato é o seguinte, cura. Por que cura como cura? Eu não sei. Porque eu não tenho instrumentos necessários ou suficientes, ou ainda não tenho instrumentos que comprovem o porquê dessa cura. Mas a cura é um fato. E um fato é um fato. Veja que interessante que a própria medicina agora, ela começa a entender, poxa, peraí, tem isso. Não é porque eu não explico, é que de repente eu vou negar que existe realmente essa possibilidade de curar-se a partir de uma oração, de curar-se a partir de uma mudança da minha própria atitude mental. Olha, está lá, um documentário acompanhado por médicos. E a partir do momento que a medicina vai desenvolvendo, ou a engenharia vai desenvolvendo equipamentos mais sofisticados, mais ainda vão se comprovando o quanto a nossa mente age no nosso corpo. Viram recentemente, por exemplo, que pessoas que estavam em coma vegetativo, daquele tipo que você puxa o pluguezinho da tomada, porque dizem, não, ela já está morta e acabou, e graças a um novo equipamento, constatou-se que essas pessoas estavam vivas e respondiam a estímulos que os equipamentos antigos não conseguiam captar. Viram recentemente um rapaz, um senhor, na verdade, que ficou com parada cardíaca durante quantos anos? Quantos minutos? Parece que 6 ou 8 minutos que ele ficou com parada cardíaca. Quando ele voltou, os médicos achavam que ele ia ficar com várias sequelas. Ele não ficou com nenhuma sequela. Viram recentemente um rapaz que foi nadar num rio, se não me engano, no Rio Paraguai, ainda aqui no Brasil, e ele submergiu,
e ficou lá no fundo, morreu afogado, na verdade, estava afogado. E o bombeiro estava do outra margem do rio. Vocês viram isso? Da outra margem do rio, a família fazendo sinal para ele, desesperado, porque o rapaz estava se afogando. O bombeiro teve que sair da outra margem do rio, vir remando, chegou no local, submergiu uma vez, não achou o rapaz, submergiu a segunda. Quando foi na terceira vez que ele submergiu, ele achou o corpo do rapaz, tirou o rapaz da água e fez a massagem cardíaca, o procedimento por fazer, ele mesmo disse. Porque o tempo que ele levou para chegar até onde estava, o tempo que ele levou para submergir e achar o corpo, esse rapaz tinha que estar morto. E o rapaz sobreviveu. Perguntaram para... Não vai você fazer o teste, né? Por favor. Não vai você fazer o teste. Agora posse, né? Mas o bombeiro diz, olha, assim, eu não sei precisar, porque nessa hora a gente fica tão ligado no fato que eu não sei dizer para vocês quanto tempo isso ocorreu. Mas eu posso garantir que pelo menos uns 5 minutos até a gente conseguir tirar ele de lá foi. E aí, uma pessoa deu uma brilhante explicação. É porque lá no fundo é muito frio, né? Então conseguiu fazer com que o corpo dele ficasse numa temperatura tal que de repente aquilo propiciou com que as células do corpo não se degenerassem. Vai acreditar, né? É que outro dia, vamos já para esta causa, né? Mais um caos aí. Aquela jornalista que caiu do 8º andar, não foi? E aí o sujeito diz assim que não, ela só não machucou muito porque ela caiu em cima de um telhado de zinco, aqueles telhados de zinco, do 8º andar. Eu falei, meu irmão, cara de pau, desculpa, viu, Fernando? Mas esse meu irmão chegou assim e falou assim, não, você não viu? Só não machucou porque ela caiu no telhado de zinco. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vou pegar você, todo mundo que acredita nesse negócio, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. A gente põe um telhado de zinco com vários colchões, vou dar uma moleza. E aí vocês fazem uma fila, vocês que acreditam nessa teoria. E aí vocês pulam. E vai, pula o primeiro. Pum! Sobreviveu? Não, morreu. O próximo, por favor. O próximo. Ué. Querem acreditar em teorias que são mais difíceis de acreditar do que a própria teoria do pensamento iluminador. É mais fácil acreditar em coisas, sei lá, sobrenaturais do que acreditar nessas teorias que as pessoas inventam para esses fatos. Por que a gente não admite que nós não temos explicações para determinados fatos que acontecem? E por que a gente não investiga isso? Então, continua o professor Masaharu Taniguchi. Bom, por isso, vendo a coisa imparcialmente, ou seja, não é que a medicina não cura. Você vai dizer assim para alguém da Seichunoye, um preletor da Seichunoye, preletor, toma o remédio ou não toma o remédio? O que ele vai dizer? Vai falar, bom, o problema é seu. Como é que você quer? Eu não sou médico para dizer? Mas é óbvio que você deve ser acompanhado por um médico, não tenha dúvida. Mas com qual sentimento que você deve ser acompanhado por um médico, não é? Assim, aquele médico está dando o quê? Né? O amor dele através desse medicamento. O desejo de me curar. Quando a gente toma um medicamento com este desejo, se você está nessa situação, não tome o medicamento achando, isso aqui está me limitando. Recentemente uma pessoa tem problemas de esquizofrenia, então precisa de medicamento, né? Então ele diz assim, eu li na Seichunoye, eu sou filho de Deus, vou parar de tomar um remédio. Para você tomar essa decisão, você precisa estar num estágio assim, de consciência espiritual, de consciência de verdade muito grande. Isso pode acontecer? Sim. A pessoa pode realmente largar o remédio, mas ela tem que estar dentro dela com uma convicção muito forte. Não é? Agora, eu disse para ela, olha, sabe qual é o seu problema? Não é o remédio em si, é o fato de que você está achando que ao tomar o remédio, você está afirmando necessariamente, eu sou uma pessoa doente, por isso eu estou tomando este remédio. É aí que está o erro. Não está em se medicar, está em eu estou tomando para, porque estou doente. Não, olha, estou tomando porque neste medicamento existe alguém que por amor à humanidade fez uma pesquisa e quis que esse remédio, esse medicamento me curasse. É assim que eu tenho que tomar, né? É o amor da pessoa. Então minhas filhas, por exemplo, raramente elas tomam remédio, mas quando vão tomar algum medicamento, o que eu passo para elas já? Filha, aqui está o amor
das pessoas, a vibração de amor das pessoas que criaram este remédio, que estão vendendo este remédio, que pesquisaram este remédio, para que você possa, então, se curar, né? Para te ajudar. Então, você toma com esse sentimento, é diferente. Então, nós estamos dizendo que, realmente, a medicina tem feito um trabalho maravilhoso. Porém, também é verdade, diz o professor Masaru Taniguchi, que se de um lado existe esse trabalho maravilhoso de forma individual, no geral, a gente parece que vê as doenças aumentando cada vez mais. E ele diz, qual é a razão disso? Vai lá. Primeira, porque a vida moderna tornou-se demais pendente à matéria e se afastou do modo de vida natural da humanidade. Lembra daquele tempo lá que as pessoas viviam de modo muito mais natural? Tomavam lá um chazinho, né? Veja, por exemplo, um gato como age. Olha, o gato lá em casa, nós pegamos uma gatinha para criar. No começo era Thomas, que minhas filhas deram o nome de Thomas. Depois descobriu que era mulher, virou Tominhas. Dá uma adaptada na Tominhas, né? Aí veja você, leva lá a Tominhas para casa. O meu sogro está entrando de carro lá na garagem de casa e pega a Tominhas assim, com a roda na traseirona dela. Brum! Olha, vocês falaram ai que agora... Ai, foi o que todo mundo falou. Ela deu um grito e saiu correndo. Se é a gente, né? Meu Deus do céu, se é a mãe da gente, então... é aquela correria. A gata ficou quieta num canto, parada, quietinha. Daqui a pouco ela deu uma levantada e começou a dar uma caminhada, e aquela mancada. E aí você vê. Aí levei na veterinária. A veterinária foi lá e tal. Olha, acho que não quebrou nada, mas foi uma luxação violenta. Então ela tem que ficar em repouso. Olha que chique, gente. Uma gata Eu achei demais, uma gata em repouso. Mas é uma folga danada. Já gato já repousa o dia inteiro, vai ficar em repouso ainda. Aí ela vai a Tominhas de repouso. Levamos a Tominha, né, de repouso, ficou de repouso, e deixamos ela quieta. No outro dia de manhã, eu falei para minha filha, vamos dar uma olhada para ver onde é que está a Tominhas. Em cima da árvore. Porque ninguém falou para ela... Veja só como é a natureza, como é o viver de forma natural. Se eu não tiver, e o professor Masaru Taniguchi vai falando aqui, se eu não tiver esta ideia concebida de que uma vez com uma doença não há como regredir, se eu não tenho esse conceito já enraizado na minha mente, se eu não estou preocupado com isso, a própria força natural, ela vai criando um mecanismo. Aquele chazinho da vovó, a oração da benzedeira que a gente ia antes, não é? Que nós deixávamos que a natureza agisse com mais força dentro de nós. Para terminar, segunda razão, porque se perdeu a crença de que o homem é vida espiritual. A gente ficou muito preso à ideia que nós somos vida material. Mas antes de ser vida material, nós somos vida espiritual. É o Espírito que está dentro de você, organizando suas células. É o Espírito que está dentro de você, Espírito com E maiúsculo aí, viu? Que está organizando o seu pulmão, o coração. É o Espírito, deixa ele trabalhar livre. Você vai ver como você se restabelece rapidamente. E por fim, porque a terapêutica medicamentosa cura temporariamente cada doença, mas empurra o problema para frente. Por quê? Se eu curo a doença, mas eu não mudo a minha maneira de agir e de pensar, eu vou continuar com o mesmo problema. Vai reaparecer lá na frente. Tá bom? Então, eu gostaria que vocês realmente tentassem, a partir de agora, entendessem. Eu sou espírito. Você que está ouvindo aí em casa. Eu sou espírito. Eu sou vida espiritual. Quando eu era ainda 2 célulazinhas no ventre da mamãe, quem é que formou o pulmão, o coração, os órgãos internos? Esta força misteriosa chamada vida, chamada Espírito, é que foi formando tudo. Então isso é possível por quê? É possível pela crença de que só existe realmente o Espírito. Vou terminar deixando um grande abraço para vocês que estão aqui na sede central, deixar um grande abraço para você, e você que é mantenedor do programa Seitonê na TV, não é? Que ajuda a manter este programa maravilhoso, que está chegando em tantos lares do Brasil. Nosso muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Leve consigo o nosso abraço e o desejo de que tudo se ilumine cada vez mais em sua vida. É para encher esse Brasilzão de pessoas vencedoras e positivas que existe o programa Seitonê,
o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação e reserve mais momentos do seu dia para orar. Faz um bem enorme, viu, gente? Comece a criar esse hábito agora mesmo em nosso momento de oração. Oração para louvar a generosa proteção de Deus. Deus é o todo de tudo. Ele transcende o tempo, transcende o espaço, está presente em todos os lugares, em todos os momentos, é sem princípio e sem fim. Ele está aqui agora, em todo lugar. Está acima de mim, abaixo de mim, em frente a mim, atrás de mim, à minha direita, à minha esquerda, enfim. Ele me rodeia de todos os lados e com sua onipresença me protege.